estamos com a senhora Marisa Aparecida Monteiro Amaral, que é a organizadora da terceira festa do arroz de Tremembé. Ela também é parceira com a senhora Lúcia Maria Manfredini Santos. E as duas são idealizadoras do projeto. A senhora pode contar pra gente como começou esse sonho? Porque, na verdade, a senhora veio trabalhando isso há bastante tempo, porque a senhora me falou, né? Sim. Esse sonho já veio há alguns anos acalentando, porque Tremembé tem uma história muito bonita. O arroz iniciou no município com os monges trapistas e completou em 2009 completou 100 anos de história. Na ocasião, os monges trapistas, que eram refugiados por perseguição religiosa na França, se instalaram no Brasil, na fazenda Maristela, e iniciaram o cultivo em 1909. Tremembé, naquela ocasião, era tinha uma fazenda modelo, que era administrada pelos monges, que tinham um estilo de vida próprio. E Tremembé chegou a receber presidente da República, artistas de Hollywood. Então tem muita coisa para contar. E como faz parte da nossa história, nós resolvemos iniciar a festa em 2009, fazendo os 100 anos, celebrando os 100 anos de história, né? E estamos agora já na nossa terceira edição e também cultuando outros povos que também, né? Outras que participaram, porque após os monges trapistas, quando eles regressaram à França, né, e deixaram o Brasil, outros tomaram lugar. Eu faço ênfase aos japoneses, Kanegais, que foi também muito importante no município. Ele teve, inclusive, os Kanegais foram os pioneiros na aspersão de defensivos agrícolas no Brasil. E isso iniciou em Tremembé. Então tem uma história muito bonita e vale a pena contar. Uma pergunta referentemente aos monges trapistas. Começa pelo nome, né? Monges trapistas. Eles tinham um estilo de vida muito diferenciado como monges, né? Como religiosos. A senhora tem assim algumas informações específicas sobre os monges trapistas, por que esse nome e por como eles vieram para o Brasil, por que escolheram o Brasil? Só falou da perseguição religiosa, mas por que o Brasil, por que Tremembé? Essas informações. Eles eram da ordem cisterciense e viviam, né, em clausuras, e na ocasião havia uma perseguição religiosa na França. E o Brasil, e eles procuraram em diversos lugares, e eles gostaram do clima, assim conta a história, né, e que eles gostaram do clima do Brasil. E na ocasião havia uma fazenda que estava disponível e que eles gostaram demais. Eles estiveram em Tremembé, estiveram no Brasil num primeiro momento, depois voltaram, pesquisaram e encontraram. Havia um dos monges que ficou procurando no Brasil algum lugar que eles pudessem se instalar. E encontraram essa fazenda, a Fazenda das Palmeiras na época, né? Era uma antiga fazenda cafeeira. E eles acharam que o local era ideal e vieram, se instalaram na fazenda. Eles passaram realmente a cultivar o arroz irrigado basicamente 5 anos depois. Primeiro eles iniciaram, né, todo o processo de colonização, a reforma da fazenda, e eles trabalhavam com outras coisas também. Aliás, tem uma história muito bonita no livro do Aldrá, que conta a história da trapa da Maristela, e é muito interessante. O que é trapa? Bem, eu não sei, eu não sou não sou uma especialista no assunto, né, para falar sobre a trapa, mas eu só sei que eram beneditinos, não é? Era uma ordem beneditina, e era essa ordem cisterciense. O senhor sabe que ainda existe a trapa no Brasil, né? Não exatamente desse mesmo grupo da França. Aqui no Brasil existe uma ordem no Paraná,
chamado Campo do Tenente, estão instalados, e me parece que eles são são dos Estados Unidos, são americanos, né? E estão aqui há algum tempo já também. Eram muitos os monges trapistas que se instalaram aqui em Tremembé logo no começo, ou eram poucos? Não eram muito não. Pelo que conta a história, não chegava a 30 pessoas não eram muitos não. O senhor sabe que ainda existe a fazenda, né, a Fazenda Maristela, hoje uma pousada. E eles detêm todo um museu, né, da trapa, as roupas que eram usadas, né, dos monges. É muito interessante. A fazenda, então, agora é um museu? Ela é uma pousada, mas ela detém alguns objetos dos monges trapistas que ficaram na fazenda, né? Esses objetos foram adquiridos pelo atual dono da pousada. A Fazenda Maristela também foi um estudo de cinema. Lá não me consta que foi, não. Então estou enganado. A fazenda. Não foi um estudo de cinema, nunca foi. Não, lá não. Não, pelo que sei, não. Lá foi mosteiro, depois o mosteiro passou a ser uma pousada. Voltando à nossa festa, né? Nós teremos quantas tendas? Nós iniciamos a festa do arroz com 6 tendas e realmente trabalhamos com 4 tendas, né? A primeira? A primeira festa. Hoje nós temos 12 tendas. Nós iniciamos com 12 pratos. Hoje nós temos 35 pratos de arroz. A estrela é o arroz. E que ano a senhora iniciou a festa? É a terceira. Essa é a terceira. 2009 nós iniciamos. Dona Marisa, o arroz é o principal prato. Ele é servido em forma de doce, de salgado, como... São pratos especiais, né? Nós trabalhamos com o arroz agulhinha, né? Que é o arroz tradicional, o arroz de todo dia. E trabalhamos também um arroz especial, como o arroz preto, o arroz arbóreo, o arroz vermelho. Então você pode encontrar, por exemplo, risotos feitos com arroz arbóreo. Você tem, por exemplo, a paella de arroz preto, tem arroz vermelho com suã, você tem um arroz doce com arroz cateto, canja com arroz cateto. Enfim, são diferentes pratos. Então, né? doces e salgados. Certo. E nós temos até sorvete de arroz. Esse ano é a grande novidade. E a Aliança da Misericórdia buscou alguém que pudesse elaborar uma receita à base de arroz e vai ser um sucesso. Certo. E a senhora trabalha em parceria com a prefeitura? Como é que fica isso? A festa ela tem cunho privado, né? Nós montamos uma comissão. No primeiro ano nós éramos mais ou menos 16 pessoas trabalhando, né, em equipe, e com o apoio da Prefeitura Municipal. Ela sempre esteve conosco como parceira, apoiando não só a Prefeitura, como a Câmara Municipal também. A festa, além das tendas, ela constitui-se... Quer dizer, qual é o aspecto geral da festa? Para aqueles que não foram, como é o meu caso... E o senhor vai gostar muito. Eu quero que a senhora conte para a gente o aspecto geral, onde que é, que lugar que é, quais são as atrações além do arroz propriamente dito. A festa, ela tem cunho gastronômico e cultural. Há uma diversidade de artistas, né, de programas interessantes, programas culturais muito interessantes no Vale do Paraíba. E a nossa festa, nós não realizamos apenas com pessoas de Tremembé. Nós realizamos com aquilo que há no Vale do Paraíba, né? Nós temos desde danças, né? De dança de salão, de orquestras, de dança de balé clássico, balé contemporâneo, temos MPBs, temos música, né? Cantor ao vivo de MPB,
temos serestas, temos violeiros, chorinhos. Então é uma festa muito interessante, ela tem uma programação cultural bastante interessante. E ela acontece aonde? E tudo isso acontece na estação ferroviária, na Praça Geraldo Costa, na estação ferroviária Dr. Paulo de Fronten, que foi o fundador da estação, que criou a estação para escoamento da produção do arroz. Então, a estação é o palco do evento, ela faz parte da festa. E qual a participação dos orizicultores da festa? Orizicultores são os principais, sem eles não haveria festa, né? Porque nós trabalhamos com arroz e Tremembé. É muito importante essa parceria com os orizicultores. Nós temos hoje em Tremembé em torno de 12 produtores de arroz. Mas aqueles que beneficiam realmente o arroz são dois, né? É o arroz Cruzariol, que é um arroz muito bom, e também o arroz Rio Verde. São os dois arrozes que nós temos lá e que dão origem aos pratos. E também conosco o arroz preto Ruzene, né, que não só trabalha com arroz preto, mas o Ruzene trabalha com arroz especial. E ele está na região, né, que é o único produtor de arroz preto, né? Então, mas esse arroz preto, qual a diferença dele para o arroz tradicional, para o arroz branco, o arroz não é tão branco assim, ele é totalmente diferente, né? Ele já desde a formação dele. Ele é um arroz geneticamente modificado? Eu não diria, né? Eu não diria que ele foi geneticamente modificado, mas eu acho que é uma matéria que valeria a pena vocês buscarem com o produtor Francisco Ruzene, que é muito interessante, né? Ele também é de Tremembé? Ele é de Tremembé Taubaté, né? A Tremembé Pinda. Basicamente a produção dele está localizada ali naquela região de Tremembé, Pindamonhangaba. Então que diferença tem esse arroz preto do arroz silvestre? É muito diferente. Está falando do arroz selvagem, né? Silvestre. Essa diferença só ele vai poder lhe dizer. Isso ele é um expert no assunto. Ele valeria a pena vocês mandarem uma matéria com ele. É muito interessante. Mas então falando da festa. E aliás, vocês vão encontrá-lo na festa. E se vocês quiserem, pode até fazer uma matéria com ele na própria festa. Qual ele horário tem um que stand começa? montado na festa. A festa vai acontecer na sexta-feira, amanhã, a partir das 19 horas. Né? Nós estaremos abrindo a festa com a banda da Polícia Militar, a banda regimental da Polícia Militar. E amanhã também vai acontecer um ato litúrgico, porque nós temos várias instituições religiosas envolvidas, como a Basílica do Senhor Bom Jesus, a Paróquia São José, o Carmelo Santa Face e Santa Face, das irmãs Carmelitas, né? Temos também a Aliança da Misericórdia. Então são várias instituições que compõem com outros chefes de cozinhas, né? Donos de restaurantes que vão estar conosco também, como Santa Figueira, que é um dos restaurantes mais recentes, que foi recém-inaugurado em Tremembé, que é um top de linha. Temos também o Pier 8, que está fazendo um belíssimo trabalho conosco. E outras pessoas que lidam com eventos, né, com uma alimentação. Essas 12 tendas que a senhora está falando, cada uma tem uma instituição, seria isso então? Não. São 5 instituições e 7 particulares. Certo. Então essas tendas das instituições, cada tenda detém 3 pratos. Por exemplo, a Basílica é responsável por uma das maravilhas da festa, que é a coxinha de arroz. A famosa coxinha de arroz. Vale a pena conferir. Ela também detém a galinhada feita com arroz cateto e azeite de pequi. Nossa Senhora, vai engordar aí nessa festa. Olha, com fome e comer tudo. E a nossa festa anualmente, ela precede por uma degustação, que é o lançamento oficial da festa. Né? Essa degustação, ela sempre acontece em abril. E é nessa degustação que a gente torna público, né, o evento que vai acontecer no ano, para a imprensa, para os patrocinadores, e apresenta todos os pratos
não só para a imprensa, como os patrocinadores, para aprovação, né? Então, a degustação é um dos raros momentos que a gente experimenta de tudo, dos 35 pratos. O que a gente consegue, né? Porque é muita coisa. Então começa amanhã às 19 horas. Às 19 horas. Então, amanhã é sexta-feira. Depois, sábado e domingo? Sábado, a partir das 12 horas. O senhor pode almoçar ou jantar, ou ir passar uma linda tarde numa bela praça de alimentação, assistindo os mais diversificados, né, programas cultural. É muito agradável. E domingo? E no domingo, a partir das 10 horas, porque nós temos um passeio ciclístico, uma parceria com a CIA Citri, que ela estará trabalhando e fazendo um ciclismo pelos caminhos do arroz. Então ela faz, um trabalho bastante interessante. Inclusive. Qual o percurso dessa... Pelas fazendas, por toda a área de plantio de arroz, o pessoal vai percorrendo, conhecendo a história, as fazendas, né, a história do arroz. É um percurso interessante. Para quem gosta de pedal, é muito interessante. E, inclusive, é 1 quilo de alimento, né, a inscrição. Esse alimento vai ser destinado para o Fundo Social. E também, uma das coisas que é interessante frisar também, que nós temos estacionamento também, né, da festa e do Fundo Social, tranquiliza muito as pessoas também, né? O estacionamento pago quanto a hora? Não é por hora, é por dia. É por dia? R$5 para carros, R$3 para motos, e a pessoa fica quanto tempo quiser. É uma forma da pessoa, né, É um estacionamento sinalizado da festa? Ele não é, veja bem, é uma área pública, né, disponibilizada pela prefeitura para que as pessoas possam estacionar, e nós temos pessoas cuidando disso, né. Óbvio que não tem aquela mesma segurança de um estacionamento privado, totalmente fechado, né. Nem pode. Numa festa a gente não tem como fazer isso. Então, a senhora tem uma previsão de público? 80 mil pessoas. Nós tivemos o ano passado exatamente 80 mil pessoas na festa. E esperamos o mesmo público. É bom que seja 80 mil, se for muito além disso aí, a gente acaba perdendo o controle, né? Mas serão sempre bem-vindos, né? Todas as pessoas que... A divulgação que está sendo feita através de todos os veículos, de comunicação. Pela rádio, televisão, jornais, outdoors, folhetos, né, flyers, folders. Nós procuramos cercar de tudo. Bom, dona Marisa, eu acho que a gente... Se nós não perguntamos alguma coisa, se a senhora quiser falar... Importante a presença de vocês lá, prestigiando a festa, né? Eu acho que, na verdade, quando nós criamos a festa do arroz, foi mais uma razão de trazer para o Vale alguma coisa que, principalmente para a nossa região, para o nosso município, Tremembé, que sempre aparece na mídia porque está chegando um preso famoso, né? Mas Nardoni, nada contra o presídio, mesmo porque todo lugar tem, mas não pode ser o principal. Nós não podemos ser o foco disso, né? Acho que Tremembé é uma região, é uma cidade muito hospitaleira, ela está aos pés da majestosa Mantiqueira, né? Então, vale a pena a gente divulgar o que tem de bom. Divulgar o que tem de bom, exatamente. E a nossa proposta, enquanto cultural, é justamente isso, é mostrar as coisas boas que nós temos aqui. Nós não precisamos ter artistas famosos para atrair o público, mesmo porque a frequência dessa festa é muito familiar. Então, o que é muito interessante por isso, né? Eu acho que são famílias de idade, desde crianças até a terceira idade. É muito gostoso. Nós temos inclusive um site, www.festadoarroz.com. Vocês podem conferir
A festa já ela vem acontecendo nesse site. E vai ser um prazer recebê-los lá conosco. Estaremos lá, com Com certeza. certeza, um dos 3 dias. Então, Já estou com água na boca. Viu? E me procure, porque além de organizadora, eu também produzo alguma coisa. E o que a senhora Porque produz que a senhora já me deixou com água na boca? Arroz doce, 3 tipos de arroz doce. Olha. Arroz doce, não só arroz doce tradicional, o meu arroz doce é diferente. Ele O garanto tradicional já é diferente. Ele é o tradicional, o arroz doce embananado, que é feito com banana, além do arroz doce, feito com banana caramelizada, Que com laranja São José e marshmallow, cobertura de marshmallow. E também temos o arroz doce com essência de flor de laranjeira e casquitas cítricas. Esse aí que eu vou gostar. Eu disse Vai? banana, eu vou começar pelo de banana. Então, e olha, eu garanto pro senhor que eu saí agora da cozinha, que eu de manhã passei a manhã toda, porque esse meu arroz doce, o que ele tem de especial? Primeiro, que ele é feito com leite in natura, totalmente no leite, não entra água. Segundo, é o arroz cateto, né? Então é o leite que entra dentro do arroz. Então ele tem realmente um sabor especial. Não é porque é meu não, mas ele já ficou famoso, viu? E eu teria um prazer imenso em recebê-lo lá na tenda. Eu não sei se eu vou estar exatamente na tenda, porque eu vou ter que estar Em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas esse ano nós temos conosco, você sabe que além das tendas gastronômicas, nós temos estandes montados. O Hospital Regional vai estar conosco, a FUNAP, com os belos trabalhos das presas, né, do presídio feminino, que fazem um trabalho bastante interessante, também vão estar conosco na festa. Muito obrigada. Além dos risicultores, esperamos que vocês estejam nos prestigiando. Com certeza estaremos. Ótimo. Tá bom? Apareça sempre. O Diário de Taubaté TV e o Diário de Taubaté Jornal está à sua disposição. Muito obrigada.